Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento tão especial, que é para conversarmos a respeito desse grande livro aqui, Elas entre Espinhos e Flores, escrito sobre a violência contra a mulher. Uma obra que foi desejada, desenhada por vários voluntários do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, onde os autores estarão conversando sobre legalizar e também sobre acolher. No dia de hoje, os autores estarão dando pinceladas a respeito dos seus capítulos. Fica aqui o convite para que vocês possam se aprofundar na leitura, adquirindo esse livro fisicamente, por meio aí do contato com o Instituto Ela, ou também procurando na Amazon para uma leitura eletrônica. Então, vale a pena nos dois formatos para aprofundar-se a respeito dessa obra no combate à violência contra a mulher com informações riquíssimas. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial para quem conseguiu efetivamente materializar essa caminhada dos voluntários do Instituto Ela, que escreveram com tanta força, com tanto conhecimento essa obra. São duas empresas que conseguiram materializar para nós, que fizeram a doação. A primeira foi com relação à diagramação, a empresa Telesapiens, que fez com muito carinho essa obra tão linda, diagramando, cuidando, zelando para que ficasse tudo perfeito. Então, os meus agradecimentos a toda a equipe da Telesapiens, e hoje aqui está conosco a Mônica, que representa a Telesapiens e que escreveu, então, um dos capítulos. Outro agradecimento muito especial é a empresa Kovac Advogados Associados, que fez a impressão dessa nossa obra. Sem eles, eu não estaria com esse livro aqui em mãos. Então, os nossos agradecimentos aos advogados da Kovac. E hoje nós estamos aqui com dois representantes que escreveram capítulos no livro, que é a doutora Aline e o doutor Gilberto. Então, nós vamos agora iniciar, né, esse momento aí tão esperado. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, então, os conhecimentos que esses autores estarão pincelando para vocês. Eu passo a palavra agora para a Sandra Garcia, para que ela dê uma mensagem também inicial para as mulheres e os homens a respeito da violência contra a mulher. Com você, Sandra. Boa noite a todos. Obrigada, Sônia, aí por essa introdução muito esclarecedora, né? A gente, como a Sônia colocou, nós temos esses episódios, né, do livro gravados no YouTube. Com que intenção? Que todas as pessoas da nossa sociedade tivessem acesso a tantas informações importantes e relevantes que está no recheio desse livro, né? O que que a gente percebeu ao longo dessa trajetória da escrita do livro? Acho que eu vou falar um pouquinho sobre a escrita do livro. O que é que hoje a nossa sociedade precisa? Ela precisa de informações, ela precisa de modelos, ela precisa de esclarecimentos legais e ela precisa também de projetos e ações que deram certo, que funcionam e para isso aparecem aí muitas voluntárias nossas que tiveram experiências muito bacanas com acolhimento. Então, o capítulo que a gente vai conversar hoje, o anterior foi sobre ouvir, a escuta, né? Que hoje é uma necessidade tão grande na nossa sociedade e é a partir dela que a gente consegue, na verdade, fazer todo o acolhimento. E hoje a nossa fala vai ser sobre legalizar e acolher. Então, para começar a nossa live aqui,
só reforçando o agradecimento da Sônia ao escritório e todos os advogados da Covac Advogados, né? Doutora Aline tem sido uma parceira, além de ser parceira do selo, ela é uma parceira como mulher, ela tem contribuído aí muito e vem surpresas por aí, né? Com ela e o doutor Gilberto. Doutor Gilberto, uma figura super querida, alguém que se aproximou da gente um pouco mais e já entra entregando tudo que ele tem mais um pouco. O artigo, foi ele que conseguiu a doação de todos esses exemplares que a gente tem hoje, então fica aqui o agradecimento de todo o Instituto Ela, né? Mônica é uma querida, uma pessoa incrível, entrega também não só como empresa, mas entrega como uma voluntária super comprometida. E olhando aqui os autores, né, que vão estar aqui hoje, é um dos únicos encontros que a gente vai ter aqui todos os estados misturados. Eu achei isso muito bacana. Tem aqui Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, vem aqui a São Paulo, só faltou Manaus, que esteve no encontro seguinte. Ou seja, todos os estados em que o Instituto Ela está presente, a escrita e a contribuição desses voluntários vieram. A gente combinou aqui uma sequência, uma cadência, né, de fala, para que um fosse convidando o outro. Aqui, Imaculada, que é lá de Minas, a Mônica, que é lá do Paraná, doutora Aline e doutor Gilberto, que começam esse nosso encontro, e depois vocês chamam as nossas outras voluntárias, e assim a gente vai tendo essa sequência, né? Então, vamos lá, doutora Aline, começa com você hoje esse nosso encontro, sejam muito bem-vindos e vamos em frente. Ah, vamos sim, Sandra, Sônia, todo mundo aqui reunido, que prazer e alegria também falar de algo tão importante e uma pauta assim que está muito, muito em alta e a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar conhecimento, e a gente precisa aprender também, acho que uns com os outros. E sem dúvida essa troca ela é muito rica para todos nós e para mim também. Primeiro agradecer o convite para participar, escrever e compartilhar conhecimento nesse livro tão necessário. E dentro aí de cada área, vou começar aqui com a minha, que é o direito, e pensando em como o direito pode ajudar mulheres em situações de violência. Então, nós pensamos dentro desse aspecto do legalizar, o título do nosso artigo é a proteção jurídica das mulheres contra a violência no Brasil. E antes de falar um pouco mais sobre o artigo, eu queria pensar aqui com vocês em duas frases que são bem conhecidas. Uma talvez um pouco mais do que a primeira, mas vamos lá. A primeira é: mulher não é propriedade nem do pai, nem do marido e nem do patrão. Essa frase, ela é do SOS Mulher e foi muito forte, foi um mote muito forte na década de 80 em São Paulo. E ela resume numa única sentença, numa única frase, basicamente uma história jurídica inteira. Então, isso é basicamente uma acusação do próprio direito em si. Um direito que durante muito tempo colocou a mulher sempre sob julgo de uma autoridade, seja do pai, do marido, muitas vezes do empregador. Então, é algo que faz com que a gente pense, década de 80 em termos históricos, foi ontem. Então, como isso ainda está, de alguma maneira, tão presente em tantas relações, as relações familiares, as relações de trabalho, as relações também dentro do poder judiciário. Quando a gente pensa, por exemplo, que até 1932 o voto feminino não estava ainda consolidado no Brasil, isso também é muito pouco tempo, assim, é pouquíssimo tempo em termos históricos, que o nosso Código Civil anterior, de 1916, colocava nós mulheres numa situação que nós éramos relativamente incapazes para muitos atos da vida civil, dependendo sempre da autorização do marido ou do pai em alguns contextos. Olha que recente, né? Como o direito ali, de alguma maneira,
ele é um espelho da sociedade, então ele reflete isso também. E o mais interessante, um dado que é assustador, mas é interessante, quando a gente pensa que a tese da legítima defesa da honra, que tantos conhecem, eu acho que foi notícias de tantas matérias tristes nos veículos de comunicação, ela existiu até bem pouco tempo e precisou o Supremo Tribunal Federal, em 2023, declarar que essa tese, que muitas vezes foi usada para proteger homens em situações de feminicídio e agressões contra mulheres, fala, não, essa tese ela é inconstitucional. 2023. Então é um pouco assustador. A segunda Muito. frase, acho que é a mais conhecida, que é: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa também caiu por terra, né, gente? Não pode mais. E aí entra o nosso artigo, que faz justamente uma mudança desse paradigma. Quando a gente pensa em todo esse processo histórico que eu estou trazendo, né, obviamente, algo muito recente, essa luta é muito mais antiga, mas trazendo aqui num recorte temporal bem recente, a gente tem alguns marcos. E a Constituição de 1988 é um marco fundamental, importantíssimo. E a gente trata isso com mais detalhes no livro, no artigo. É algo que realmente trouxe um senso, uma outra onda, de direitos femininos. E isso repercutiu nas leis que, de alguma maneira, foram produzidas depois. E principalmente quando a gente pensa que essa ideia, de alguma forma, esse ditado que de alguma maneira incentivou o vizinho a fingir que não estava ouvindo, a família e os amigos a não interferirem, as instituições a muitas vezes descredibilizarem esses relatos femininos, muitas normas, e especialmente uma que a gente trata de maneira detalhada no artigo, a Lei Maria da Penha, outra história trágica que, de alguma maneira, nos trouxe essa lei tão importante, nos mostrou que, em briga de marido e mulher, a sociedade mete a colher, sim. E nós todos temos um papel muito importante nisso. O nosso artigo trata de leis fundamentais que complementam a Lei Maria da Penha, trata dos tipos de violência. A gente fala sobre violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, violência vicária, que é você, de alguma maneira, afetar o filho, o enteado, algo que vá prejudicar aquela mulher. Tem tantas formas de violência e a gente fala sobre todas elas no nosso artigo e traz uma série de leis muito importantes e leis recentes que ajudam as mulheres em situações de vulnerabilidade, seja em situação de vulnerabilidade financeira. Hoje a gente tem leis até que garantem alguns aluguéis, um auxílio aluguel, ou em que canal ela pode, essa mulher que está sendo vítima de violência, pode procurar ajuda, qual é o meio mais eficaz. Mas dentro de tudo, pessoal, é muito rico, é um artigo que ele traz muitas, muitas normas, então dentro aí do panorama legal, ele é muito rico, mas o recado mais importante que eu acho que a gente quer deixar é: nós não estamos sozinhas, não estamos mesmo, tá? A gente tem redes de apoio. O Elo Instituto é uma dessas redes que aqui nos dá a mão, e quem participa aqui também está dando a mão a todas vocês, e não estamos sozinhos. Esse conhecimento ele precisa ser compartilhado, é urgente, e tenho muito orgulho, tá? Eu falando aqui da visão, muito orgulho de participar desse projeto, e leiam e compartilhem também esse conhecimento. Eu vou passar agora para o Gilberto, que escreveu o artigo também, escrevemos em parceria, e para que ele conte também um pouquinho essa percepção, o relato, o que que ele sentiu também participando do projeto, né, Gilberto? Bom, primeiramente, boa noite a todas que estão conosco aqui nesse momento e também para quem, no segundo momento, vai ter acesso aí à nossa conversa. Primeiro, externar que, Sandra, na realidade, a Covac, através de seus sócios, foi a empreendedora, foi a idealizadora e foi quem conseguiu esse livro. Não foi eu talvez tenha ficado à frente do projeto, mas a sociedade como um todo se interessou, se engajou
Isso já é uma luta que já vem de algum tempo, como a gente fala, essa parceria já vem de algum tempo atrás, a gente já tem uma história juntos e pretendemos continuar abraçando aí essa causa nobre, que é essa nova concepção e esses novos mecanismos de proteção que hoje estão sendo inseridos no mundo jurídico por uma legislação que demorou muito tempo para recepcionar essa situação de uma forma justa, de uma forma equitativa. Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas hoje já temos um arcabouço legal que confere um mínimo de proteção às iniciativas que as mulheres, seja através de grupos, seja através até individualmente, podem tomar. Eu não quero me alongar aqui no juridiquês, porque advogado tem mania de falar muito sobre número de lei e esse tipo de coisa. Eu gostaria de falar mais sobre um contexto. E aí, pegando um gancho do que a Aline, que também contribuiu e contribui sobremaneira no contato com vocês, é a pessoa mais disponível, que está sempre à frente, com entusiasmo, e com galhardia, abraçando essa causa. Ela colocou num determinado que a mulher, um momento que a mulher não é uma propriedade do homem, do patrão e do marido. Mas no Brasil, ela foi, durante muito tempo, a propriedade do Estado. O Estado colocava em posições e até não considerava mulheres cidadãs. Em cidadãos, né? A primeira vez que esse assunto veio à tona, e nesse ponto a Aline falou um ponto muito importante, nós vamos chegar, em 32, nós vamos ter um século, 100 anos, que as mulheres passaram a ter o direito a voto. E isso é uma coisa que a gente tem que ver com muita. Quer dizer, é um revés histórico, é uma coisa que ainda vai demorar muito para ser revertido, mas que começou em 32, em 2000 em 1932, em 2032 serão 100 anos, e a gente vê ainda uma participação muito pequena das mulheres nos colegiados, nas assembleias, nas câmaras, de deputados, nas assembleias legislativas, nos órgãos diretivos, apesar de termos tido uma presidente da República nesse período que foi a presidente Dilma. Mas então a gente tem que reinserir, como a mulher se reinsere. E no Brasil a gente vê como as coisas ainda são. Os partidos políticos começaram, há um tempo atrás, a serem obrigados a destinarem cotas para as mulheres se tornarem candidatas e, com isso, recebiam incentivo financeiro. Esses partidos colocavam várias candidatas, no final, recebiam o dinheiro e não as colocavam como candidatas. Posteriormente, votaram uma anistia isentando de multa todos os partidos que assim procederam. Então, aconteceu agora, nas últimas eleições. São coisas que a gente tem que ter em mente que ainda existe um grande caminho a ser percorrido. A nossa parte no livro é curiosa porque ela traz a evolução dessa legislação e também busca como as mulheres podem se socorrerem umas às outras e socorrerem também de uma forma organizada, de uma forma evidente, toda qualquer tipo de violência que venham a sofrer. Nós somos uma sociedade ainda com uma pecha muito machista. A gente que vive aqui no dia a dia, a gente sabe disso, apesar de todas os avanços, a gente sabe que muito ainda tem a ser feito. E eu principalmente, tenho uma expectativa muito grande na participação das mulheres na vida política nacional, porque elas têm a capacidade de trazer uma outra visão. A gente que trabalha com direito vê o Supremo Tribunal Federal hoje com uma última ministra que daqui a pouco está se aposentando, não tem perspectiva de uma nova ministra, ou seja, a gente tem que aumentar esse quadro, os partidos têm que se conscientizar disso,
e a gente precisa forçar, a sociedade precisa, através de ações, de atitudes, de iniciativas, como o Instituto Ela está tomando, de divulgar, de colocar na mídia, de chamar a atenção, de comprometer, enfim, de publicar livros, fazer encontros. Como é que essas mulheres conseguem, como a gente consegue com que isso realmente atinja o seio da nossa sociedade e conscientize a todos, homens e mulheres, que também às vezes não têm consciência de seus direitos. Então, eu convido vocês a realmente lerem essa parte do livro, além das outras, logicamente, que são contribuições valiosíssimas, porque ali traz um retrato de como hoje a mulher pode acionar mecanismos que anteriormente eram absolutamente inexistentes e como elas precisam se empoderar e se encorajar. É claro que com a ajuda de toda a sociedade, com a ajuda de todos, no sentido de ter uma representatividade maior nesses órgãos de todas as instâncias, sejam conselhos de administração de grandes empresas, sejam câmaras, como já disse, dentro do espectro político. Nós vamos ter eleições agora, vamos escutar o que as mulheres têm a dizer. Vamos ver se a gente consegue fazer essa diferença. Vamos nós, homens, também trabalhar para isso. Vamos botar todo mundo no mesmo navio, porque nós precisamos construir esse projeto, é um projeto de construção de nação que ainda falta um pouco ao Brasil. Fazer uma sociedade mais igualitária em todos os aspectos. Nós temos uma posição hoje, em termos de representatividade, em 140 países. Nós somos, na América Latina, à frente apenas do Haiti, em termos de representatividade das mulheres nos parlamentos e nos órgãos colegiados superiores. Então, eu convido vocês a imergirem nesse livro, buscarem ajuda sempre que precisam, contar também com a ajuda do Instituto Ela e de outros institutos, de outras organizações que sempre estarão voltadas para esse acolhimento. É um trabalho tão bonito que já foi feito e que precisa continuar sendo feito, mas é um trabalho também que tem que ser abraçado pelo Estado, não só em leis, mas em efetividade, tá? Eu não quero levar muito para o juridiquês nem para a política. E para não me alongar muito, eu vou chamar a Mônica, convidando a todos que leiam, que busquem esse livro. Nós vamos dar pinceladas, mas busquem. É uma obra enriquecedora e que nós temos um orgulho enorme de estar participando. Então, eu chamo a Mônica para continuar nossa conversa, sem querer me alongar muito nas minhas tergiversações, senão é complicado. Vamos em frente. Mônica, por favor. Obrigada, Gilberto. Olá a todos. Quando eu fui convidada para escrever esse artigo, esse capítulo, eu confesso que a minha primeira reação foi: mas como eu vou escrever sobre tecnologia, sobre segurança digital? Eu sou comunicadora, eu sou da área de comunicação. E aí eu lembrei de uma frase que eu sempre encaixo, sempre que eu tenho a oportunidade. A gente cresce no desconforto. E diante desse desconforto que eu tive, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui entender. E eu cheguei a uma conclusão assim extremamente impactante, que segurança digital ele não é um assunto apenas de especialistas, ele é um assunto de todas nós, sobretudo mulheres, que é o nosso tema central aqui. Proteger a nossa vida digital é uma forma de proteger a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa autonomia. Percebi que coisas do dia a dia a gente precisa estar muito atento, porque às vezes passa como bobo, como uma senha forte, como o uso de Wi-Fi em ambientes públicos, onde você acessa informações sensíveis, links suspeitos, que muitas vezes a gente não para, vai no impulso, por falta de presença, a gente vai lá e clica. O digital, ele é muito mais do que tecnologia. Eu também percebi que esse mundo digital, ele também fala muito sobre postura.
Hoje, eu também, é uma outra fala que está tudo se encaixando. A gente vive muito palco e menos bastidor. Mas a gente precisa ter muito cuidado com os nossos palcos. O que a gente posta, os lugares que a gente está indo, informações sensíveis, certas exposições. Infelizmente, esses dados, eles muitas vezes ele têm um preço muito alto. E existe uma estatística no Brasil altíssima de uma consequência muito de preços altos, principalmente mulheres, ativistas, figuras públicas. Infelizmente, esse número ele ainda aumenta em mulheres negras, LGBTs. Infelizmente, são dados assustadores, mas que são muito reais. A consequência disso, ela começa a emergir para o campo emocional. As mulheres estão sendo atacadas, estão sendo acusadas, estão sendo chantageadas. Muitas delas têm consequências gravíssimas emocionais, precisando muitas vezes se afastar do trabalho, muitas vezes precisa de um atendimento psiquiátrico. E o pior, muitas delas decidem sair das redes sociais por proteção, por medo. Hoje a gente vive em dois mundos, o mundo físico e o mundo digital. Agora, ambos exigem atenção, respeito, proteção. A gente fala muito de autocuidado, de autoamor, e o convite que eu faço sobre esse capítulo, sobre segurança, sobre proteção, é que precisamos ter um autocuidado tecnológico, porque essa mesma tecnologia que conecta, aproxima, empodera, ela também expõe, ela também fere. Então, que essa leitura ela traga esse chamado para mais um chamado para nós mulheres, para mais um sinal de alerta, para mais uma proteção, para mais uma coisa que a gente precisa ficar duplamente atenta. Eu chamo agora a Tatiana para dar sequência à nossa fala. Tatiana, seu áudio está fechado? Tá. Tatiana, enquanto você resolve o seu áudio, eu vou passar a palavra para a Imaculada. Imaculada, pode ser você? Pode sim. Boa noite a todos e todas. Fiquei muito feliz pelo convite de participar do que eu chamo dessa grande obra, né, na sua expressão. Sou de Belo Horizonte e muito bom estar com todos vocês nessa causa tão maravilhosa em prol de todas nós. No capítulo que eu faço sobre acolher, eu trago a questão do amparo, da proteção das mulheres que chegam para nós, tanto dos nossos trabalhos voluntários do ELA, como às vezes também nas nossas vidas particulares, né? Como que as mulheres chegam da maneira como elas conseguem chegar. E falando especificamente dessas mulheres que nós atendemos, elas chegam machucadas, silenciadas, desvalorizadas, com seus corpos, as suas mentes e as suas almas machucadas. Porque ao escutá-las e acolhê-las, nós percebemos que o corpo muitas vezes se recupera, mas as marcas que ficam no seu ego, no seu sentimento de ser humano, de mulher, são marcas irreversíveis, por mais que nós tentamos atender. São mulheres agredidas de todas as maneiras, e quando eu falo as mulheres, eu acho que eu posso dizer nós todas, porque de alguma maneira, quando a gente vê uma mulher agredida, nós também nos sentimos agredidas. Então, nós vemos todos os dias mulheres agredidas, física, emocionalmente, mulheres
atiradas em precipícios sem o menor cuidado, como a gente viu essa semana, né? Mulheres arremessadas, mulheres que, historicamente, eu gostei muito de falar sobre essa parte do acolhimento, porque mulheres que historicamente tiveram seus direitos não protegidos e não garantidos, quando elas começam a ocupar um espaço, eu achei muito interessante quando o Gilberto trouxe, né? Que agora elas começam a ocupar um espaço que é delas, ao mesmo tempo, esse espaço é nosso, e os homens, ou até mesmo mulheres também, começam a retirar esse espaço por meio da violência, como se nós não tivéssemos nem o direito de existir. Então, nem sempre, quando a gente vê uma mulher agredida, a gente não deve pensar que nós também somos. E o ela, eu coloquei também lá no capítulo, que uma mulher puxa a outra, se uma mulher tiver que abaixar, só se for para poder puxar a mão da outra. E os homens, a exemplo aqui do Gilberto e tantos outros que estão conosco, sabem que uma está puxando a outra. Sônia e Sandra, coloco lá no capítulo também, iniciaram esse grande legado aí do Instituto Ela. E nós percebemos esse acolhimento que é feito com um cheiro dos pães e dos doces fabricados na geração de renda por essas mulheres, né? Nós sentimos o acolhimento no toque dos tecidos, bolsas e artesanatos feitos por elas, numa iniciativa de rompimento do ciclo da violência. E eu gostaria de fechar minha fala com um trecho que eu coloquei no livro, e eu vou ler na íntegra. Peço uma permissão poética para transformar o acolher em acolher. Colher a mulher como uma rosa em um galho cheio de espinhos, que precisa desabrochar e se mostrar inteira, quando na verdade encontra-se despedaçada com suas pétalas prestes a cair. Colher frutos do trabalho com mulheres, garantindo um espaço seguro de atendimento, é ao mesmo tempo semear. Torna-se natural o ato do afeto, do aprendizado e do reencontro consigo mesma, com aquela mulher que estava adormecida, submetida ao outro, muitas vezes sem conseguir ser validada, nem mesmo como pessoa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Imaculada. Tatiana, ok? Tati Agora conseguiu só? resolver. Vou chamar a querida Tati para dar continuidade ao nosso trabalho de hoje. Tati? Agora é minha vez. É um prazer imenso. Todas as vezes que eu recebo um convite do Ela, eu aceito com o coração aberto, porque eu sei o número de pessoas que nós vamos impactar, o número de informação para mulheres que nós vamos levar. E não foi diferente nesse livro, como nos outros. Já convido a todos, quem não tem o livro para adquirir. São experiências únicas de mulheres muito poderosas e maravilhosas que contribuíram aí para a gente construir essa história de luta, assim como o Gilberto trouxe, as meninas antes de mim trouxeram, falar sobre as nossas dores, falar sobre as flores que recebemos, mas os espinhos que tem nelas é muito importante. Desde quando eu conheci o trabalho do Ela, eu me abri para aprender, né? Aprender com cada mulher que eu atendo. A rede de apoio, ela é muito importante, os canais de denúncia, e é isso que eu trago no livro, né? Quais são esses canais de denúncia? Como é importante as mulheres denunciarem, mais acima de tudo, como é importante as mulheres começarem a se enxergar e a se sentirem pertencentes à história. Assim como o Gilberto trouxe, né, a nossa ausência em espaços de trabalho, espaços públicos ou até mesmo na família. Por mais que estamos ali, estamos cuidando de alguém e não estamos sendo protagonistas das nossas próprias histórias. Isso causa dores, e quando essas dores vêm, para onde a gente corre?
né? Como fazer uma denúncia? Por mais que falamos o tempo todo, diz que 180, vá até uma delegacia, procure uma rede de apoio, as mulheres elas aprenderam dentro do nosso processo histórico a cuidar, não a pedir ajuda, não a entender o nosso momento, que precisamos parar, que precisamos ser ajudadas, acolher é muito bom, mas parar para ser acolhida é melhor ainda. É a chance da nossa transformação, nosso processo de transformação, ele vem a partir do momento que a gente procura um lugar que nos deixe segura. Delegacias, secretarias da mulher. Hoje a gente vê a política pública bem ativa nesse sentido, e a rede de apoio como o Instituto Ela, Instituto Madu e outras pessoas e outras redes de trabalho que vêm também auxiliando. O livro, ele traz essas informações, ele traz os lugares que nós podemos nos socorrer, e, além de tudo, né, confiar numa outra mulher, confiar em alguém que está no seu lado. E ontem eu estava em um evento e foi muito importante, porque quando uma auxilia a outra, o nervosismo passa. Quando uma mulher ela se sente segura com alguém que está do seu lado, na confiança de que tudo vai dar certo, ela se empodera para tomar decisões e sair do ciclo de violência. Ninguém sai do ciclo de violência do dia para a noite. Sai justamente porque foi criada uma rede que deixou essas mulheres mais seguras. Então, eu agradeço ao convite. Eu vou passar agora para a Sandra e para a Sônia. E é muito bom sempre estar podendo contribuir com vocês e vocês comigo. Obrigada, Tatiana. Antes de eu e a Sandra falarmos, vou passar para a Ana Lídia, nossa carioquinha que acabou de chegar. Morrendo de frio aí, Ana. Tá com você a palavra. Oi, queridas! Primeiro, desculpe, eu estava em outro a fazer, né? A gente anda com a vida assim, né, Sônia? Corre para um lado, corre para o outro. Mas eu não podia deixar de vir até aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o quão foi importante participar dessa obra literária, né? Do quão foi importante a gente todos os dias olhar para essas meninas, né? O papel que eu faço aqui no Rio de Janeiro é um papel muito gostoso, que eu me encanto muito, porque eu trabalho com meninas mulheres, né? Então eu vou nas comunidades, eu converso com elas sobre o papel de cada uma delas na sociedade, sobre o cuidado com o corpo. Eu enfatizo muito por ser da área de saúde também. Eu enfatizo muito esse momento de estar olhando o seu corpo, estar permitindo que o outro toque, estar permitindo que o outro cuide também, né? Por quê? Porque as meninas precisam olhar com autoestima pelaquilo que constrói. A gente sabe que a vida delas, eu acho que a gente faz uma transferência, e eu não gosto nem muito dessa palavra empatia, porque eu acho que a palavra empatia a gente não consegue sentir o que o outro sente, porque cada um é um, né? Então, essa forma de transmissão, eu acho que a gente tem que ter mais escuta nesse momento, que a gente está acolhendo essas meninas e falando para elas, olha, eu estou aqui, né? Pode contar para mim muitas coisas. E diante desses relatos todos que a gente passa, né? Uma das formas que mais me marcam é a gente ver que essas meninas, por vezes, elas são molestadas, elas são invadidas por pessoas que são do ciclo familiar. Eu acho que isso é muito difícil para a gente, enquanto pessoa, a gente poder admitir uma coisa dessa, né? E alguns relatos já pegamos e a gente trabalha isso com elas, no meu corpo, as minhas regras, né? Aonde eu vou poder confiar, porque por vezes, gente, essas meninas, elas não podem nem confiar nas mães delas. Porque às vezes as mães delas são aquelas que colocam elas nessas situações para ganhar dinheiro. Então a gente já teve relatos, muitas das vezes, muito duros de se ouvir, de meninas que foram oferecidas
a amigos de mães para poder ganhar dinheiro, né? Ou então foram estupradas pelos próprios padrastos, tios, avós, né? Então, assim, é muito difícil mesmo. É muito difícil a gente poder se abrir com alguém que a gente não conhece, né? Porque elas não me conhecem por vezes, mas a gente faz um trabalho com elas. Então, esse trabalho no livro foi um resgate que eu fiz com todas as construções do Instituto Ela. A gente já tem um bom tempo, a gente entrou, o Instituto Ela, no Rio de Janeiro, entrou para o Instituto Ela em 2020, né? Então, logo naquela ebulição da pandemia, né, Sônia e Sandra, a gente sabe o que foi. E a gente provocar essa sensibilidade nessas meninas, e a gente faz um trabalho de cuidado com o corpo, a gente faz um trabalho de higienização do corpo, né? Porque a gente acredita que a gente só cuida daquilo que a gente respeita, né? Se a gente respeita o nosso corpo, a gente vai cuidar do nosso corpo, a gente vai deixar esse corpo cheirosinho, a gente vai andar bonitinha, né? Mas às vezes as meninas, elas não querem isso, não. Elas não querem que ninguém deseje esse corpo, porque elas têm medo do desejo, né? Que se você chama atenção numa comunidade, você é cobiçada por vezes de pessoas que você não vai querer. Então, essa transmissão de conhecimento e essa escuta ativa que a gente sempre tem é o que nos permite invadir um pouco a intimidade dessas meninas mulheres para a gente poder fazer. A gente tem um trabalho também muito interessante, que é um trabalho junto com a Faculdade de Medicina daqui do Rio de Janeiro, que a gente faz bastante trabalhos com elas para elas poderem, junto comigo, ecoarem essas vozes e darem oportunidade dessas meninas, mulheres, conversarem. Porque, por vezes, a gente invade as intimidades e nessas intimidades a gente descobre que as meninas, as mulheres, nem só meninas, as mulheres não sabem o que acontece com o seu próprio corpo. Então, são espinhos mesmo que a gente retira de cada pelezinha ali, né? Porque elas não sabem o que é adote um ciclo. Quando a gente está falando de adote um ciclo, muitas meninas não sabem nem o que é menstruação. Por que que menstruam, né? Por que que acontece no corpo delas uma necessidade da menstruação? O que que é a menstruação? O que que é uma gravidez precoce? O quanto essa gravidez precoce nesse corpo que não está preparado é prejudicial a essas meninas. Então, eu acho que isso aí foi uma busca que eu fiz em cada letrazinha que eu escrevia, né? Nessa provocação desse livro, foi a falar do meu corpo. Falar das minhas regras, falar do respeito que se tem, falar da autoestima, do resgate, da higiene, né? O que parecia às vezes tão óbvio para gente, para elas não eram. Então, que nosso conhecimento é um conhecimento muito rico quando a gente fala da escassez e da vulnerabilidade feminina, né? Então, eu não podia deixar de vir aqui para falar para vocês que eu me encanto todos os dias com esse projeto que a gente faz no Instituto Ela. Tá? Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Sônia e Sandra, por eu poder estar aqui, tá bom? E eu acho que é isso. Obrigada, obrigada, Ana. Então, pessoal, nós tivemos aqui a oportunidade de ouvirmos 6 autores desse nosso livro, nessa etapa de legalizar e também, né, de acolher. Começamos aí com a doutora Aline falando, então, a respeito daquela frase tão forte, né, doutora Aline? Mulher não é propriedade de homem, nem de marido, nem do patrão. Doutor Gilberto complementando, nem do Estado, né? Fez um panorama aí histórico a respeito dos aspectos legais, né, de quanto a mulher, enquanto defesa de honra, somente em 2023 que efetivamente vem uma legislação a respeito, e a Aline falando da importância das redes de apoio. Doutor Gilberto,
complementando aí esse capítulo tão forte, né, sobre os direitos da mulher e orientando a respeito da importância de nós conhecermos os mecanismos legais para termos a informação, termos o conhecimento, procurarmos essas redes de apoio para estarmos mais fortes e enfrentarmos todas as situações que sejam necessárias de enfrentamento a respeito da violência. Mônica, com a sua sensibilidade, falando sobre a proteção digital, a exposição, quanto nós precisamos realmente equilibrar e zelar, tanto do mundo nosso físico quanto do mundo digital, porque o mundo digital está aí, aberto, né? E muito vulnerável. E às vezes nós esquecemos da fragilidade, da enorme exposição que a mulher se coloca nesse mundo digital. Imaculada, com a sua experiência aí tão forte, junto ao Instituto Ela, no âmbito de amparo, proteção, acolhimento, com a sua experiência como psicóloga, a sua experiência dentro do nosso projeto de geração de renda, falando não só, né, do amparo, da proteção, mas também dando essa sensibilidade, que eu fiquei até emocionada, viu, Imaculada, quando você falou dos tecidos e dos doces, que as nossas mulheres aqui do Instituto Ela, que passaram por violência ou que passam por violência, estão ressignificando as suas vidas por meio do nosso projeto de geração de renda. E aí sim, tecendo, sim, fazendo obras e doces, enfim, o que ela quiser fazer. Então, gostei muito dessa sua fala, trazendo a importância do projeto da geração de renda no combate à violência contra a mulher. Tatiana, com uma experiência incrível, né, Tatiana, dos canais de denúncia. Tatiana é fera nessa parte, né? Conhecedora profunda e orientando sempre as mulheres e oferecendo também uma rede de apoio por meio do Instituto Mador. E finalizando com a nossa querida Ana Lídia, essa carioca que tanto nós amamos, né, Aninha? Do cuidado com o corpo. Ela é enfermeira, uma enfermeira que é diretora, dona de escola e que a sua formação traz aqui toda a orientação para as mulheres com muita sensibilidade sobre o cuidado com o corpo. Então, foi realmente assim relatos que nos instigam a percorrer mais ainda os capítulos que esses autores deram apenas uma pincelada para nós. Então, fica aí o convite novamente para que vocês possam ou adquirir o livro, entrando em contato com o Instituto Ela, ou diretamente na Amazon de maneira digital. Vou passar a palavra para a Sandra, também para fazer o encerramento e os meus agradecimentos a todos vocês. A Sandra, está fechado. Para não aparecer os meus suspiros. É sempre muito bom quando a gente reúne pessoas que estão e são preocupadas com a transformação de vidas, como é o caso do Instituto Ela, né? A gente tem uma trajetória grande, uma trajetória intensa. A Ana Lídia lembra lá do começo, quando a gente começa com um projeto que já fala da violência, né? A falta de absorvente, a falta de informação, um tema que poucos conheciam quando a gente levantou essa bandeira para poder falar dessa temática, e aí a gente começa a abrir um leque de outros projetos, de outras coisas, porque a gente percebeu que o absorvente era o mínimo que essas meninas precisavam. Elas precisavam, na verdade, de serem acolhidas, de serem ouvidas e de terem as informações adequadas, inclusive sobre o corpo delas. A gente tem no Instituto Ela o hábito, né, de ir para a prática, de ter vivências para a gente poder
falar do lugar de quem vive, ou no mínimo, como a Ana Lídia trouxe, né? Ter uma empatia, não se colocando no lugar do outro, mas estando próximo e permanecendo no seu lugar, porque não dá para a gente trocar de lugares. E é assim que a gente cuida de todos os projetos que a gente tem, né? A gente tem conversado bastante com alguns homens, né? E eu quero trazer aqui um holofote nessa nossa fala. A última conversa que a gente teve com o Dr. Gilberto foi exatamente pedindo o apoio, até para que esse tema seja falado também por homens, né? Porque a gente sabe muito bem que essa violência, na maioria das vezes, ou a grande maioria das vezes, é o homem contra a mulher, embora a gente saiba que tenha outros contextos. E a gente fica se perguntando o tempo todo, né? Puxa, mas nós mulheres, nós geramos esses homens e nós educamos esses homens. O que que acontece no meio, né, de tudo isso, que isso vira, na verdade, uma ferramenta contra nós e que a nossa fala, a nossa palavra, os nossos sentimentos, eles não são considerados. E isso é histórico, cultural, a gente já sabe disso, né? Mas a gente vai continuar lutando e queremos o apoio que essa sociedade nos escute, que ela entenda que a gente não está querendo ser melhor que ninguém, a gente quer essa igualdade das relações. Então, é o terceiro livro que a gente lança. O primeiro a gente falou um pouco de uma forma poética sobre algumas dores e alguns problemas que a gente vive na sociedade. O segundo ele descreve narrativas e memórias de um fluxo de amor. Ele fala exatamente sobre a menstruação, o período menstrual, tudo o que acontece nos diferentes estados do nosso grande, né, Brasil. Hoje nós estamos em 6 estados, com realidades culturais diferentes. E esse da violência, ele veio de uma forma providencial nesse período que a gente está, sim, vivendo o maior índice de feminicídio da nossa sociedade. E isso tem acontecido a cada dia, é uma violência, né? Cada um de vocês retrata, né, a sua dor, com a sua experiência, com a sua vivência. Nós estamos aqui em 6, 7, no outro encontro tínhamos mais 6 ou 7. No total, são 32 autores que fizeram essa obra, só para a gente saber a riqueza, dos conteúdos que tem. E uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, né, a gente quer agradecer a todos vocês presentes como autores de uma obra, mas como pessoas, né, que largaram, deixaram aí muitos afazeres, muitos compromissos para estarem aqui. Já deram a contribuição de vocês com o texto, mas não para por aí, né? A gente entende que estar o tempo todo junto, isso faz bem para a gente, né? Sônia e eu, a gente fica muito feliz quando a gente sente que estamos juntas. Realidades diferentes, pessoas diferentes. Tatiana, ela viveu, né, essa situação de violência lá, ela estava, né, viveu um tempo, hoje ela lidera um instituto, ela lidera um movimento feminino, ela lidera, ouve mulheres, faz um trabalho bárbaro em delegacia. Ana Lídia está aí no campo, junto na escola, vivendo isso com as alunas, com as mães, com as famílias. E Imaculada, que está com a gente desde o começo, Aline e Mônica que traz. Então, eu diria assim, para fechar o nosso encontro, a gente falou bastante aqui de autocuidado, de segurança e de informação. Nós, como educadoras, não poderíamos deixar de realizar cada vez mais escritos, artigos, livros para disseminar esse conhecimento, a gente quer uma transformação de mundo. E não dá para a gente encerrar a noite sem trazer à tona o que aconteceu com esse episódio dessa menina que, que é assim lançada de uma ponte. Mas a pergunta que deve ficar para nós é a seguinte:
o quanto e como nós estamos deixando nas mãos das pessoas um cuidado que deveria ser nosso. É muito impossível a gente pensar que eu vou saltar de uma altura daquele tamanho e eu não checo a minha corda, o meu equipamento, as minhas coisas. Eu acho que para a gente pensar e ficar como reflexão dessa noite de hoje, é o quanto eu estou delegando para as outras pessoas alguns Boa cuidados que noite. devem ser meus. Então, eu acho que a Estamos partir falando de daí, festa, aniversário da Nídia. será que dá para fechar o som aí, Sônia? Você consegue? Então, eu acho que para encerrar a nossa noite, né, pedindo sempre que a gente continue tendo essa força, essa rede de apoio que nós temos entre nós, e que a gente também cuide de nós, para que a gente possa cuidar das outras pessoas que estão em torno de nós. Então, uma boa noite aqui para todo mundo. A gente costuma fazer uma foto final. Eu Vamos não lá, sei quem vai Aninha. fazer, a Sônia, a Ana. Todo mundo E obrigada sorrindo. mais uma vez para todos aqui presentes. Estamos juntos. E a próxima live será no dia 30 de junho, é a última. E a gente vai falar sobre superar e semear. Então, se vocês quiserem vir junto também, serão super bem-vindos para estarem conosco no nosso último encontro, né? Bora lá abrir as câmeras aí. Eu estou vendo voluntárias novas aqui com a gente, participando A Márcia. junto. A Márcia, a Márcia, Lília, Fran, Rafaela. Legal Rafaela. vocês estarem aqui, gente. Que Que bom. bom, Muito legal, meninas. muito legal. Aham. A Fran. Vamos lá? Vamos lá, Todo Aninha. mundo sorrindo. Vai contar até Vamos 3 para a lá. gente não sair de bico. Conto, vai. 1, 2, 3. Foi. Obrigada, gente. Boa noite. Bom Boa noite, descanso. gente. Beijo. Obrigada.